Olá, professor Alcides, e a gente vai dar continuidade ao nosso estudo da refração. Hoje a gente vai ver a lei de Snell, a gente vai ver reflexão total e dióptro plano. Assuntos muito importantes da refração e bastante interessantes. Tá ok? Muito bem, moçada. Vamos nessa. Lei de Snell-Descartes, tá? Essa lei de Snell diz o seguinte: eu tenho aqui, por exemplo, dois meios, ar e água. Eu tenho um feixe de luz vermelha vindo do ar e atravessando para dentro da água. Ah, professor, e o raio refletido? Bom, eu não desenhei o raio refletido, mas ele existe, tá? Aqui nós estamos falando da refração. Tudo bem? O que o Snell e o Descartes descobriram? Eles descobriram que existe uma relação constante, tá? Entre o produto, tá? Do seno que o ângulo faz com a normal e o índice de refração do meio. Existe aí uma constante, né, desse produto aqui, olha. O seno do meio incidente vezes o índice de refração do ar vai ser igual ao seno do ângulo de refração vezes o índice de refração da água. Tá? Este produto aqui ele vai ser um valor constante para um determinado par de meios. Se eu aumento o ângulo de incidência, vai, consequentemente, aumentar também o ângulo de refração. Tá? E a relação, ou melhor, o produto, né? O produto do seno que o ângulo faz com a normal e o índice de refração daquele meio, esse produto fica constante. Tudo bem? Essa daqui é a lei de Snell. Tá? Eu gosto de falar assim, né? Seno I, NI, seno R, NR. Seno I, NI, seno R, NR. Parece uma poesia, né? Seno I, NI, seno R, NR. Tá? Parece uma poesia. É uma forma de eu guardar a lei de Snell. Tá? Tudo bem, moçada? Então, prestem atenção aqui no que a gente está falando, tá? Eu tenho aqui dois meios. Esse daqui é uma imagem que eu tirei de uma simulação feita pela Faculdade de Colorado, tá? E a gente tem acesso a isso, vocês têm acesso a isso na internet, daí eu aproveitei essa imagem e coloquei aqui. Aqui eu estou mostrando o índice de refração do ar, 1. E a luz está indo do ar para um outro meio, cujo índice de refração é 1,41. Beleza? Eu estou olhando ali que no ar o ângulo de incidência aqui é de 45 graus. Tá? E o ângulo de refração, né, sempre medido a partir da reta normal, né, sempre medido a partir da reta normal, é de 30 graus ali. Beleza? Vamos ver se isso é uma verdade. Olha lá. Seno de 45 vezes 1, seno de R vezes 1,44. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a lei de Snell, que nós falamos agora de pouquinho. Tá? Eu estou fazendo a lei de Snell, que nós falamos agora de pouquinho. Tudo bem? Seno do ângulo de incidência vezes o índice de refração do meio 1. Né? Vamos dizer que esse daqui é o meio 1, tá? E esse daqui é o meio 2. Vai ser igual ao seno do ângulo de refração vezes o índice de refração do meio 2. É a lei de Snell. Tá? Seno de 45 vezes 1, seno de R vezes 1,44. Tá? Seno de 45 é aproximadamente 0,707 vezes 1, seno de R é 1,44. Portanto, nosso seno de R vai ser 0,707 por 1,44. Isso daqui vai dar muito próximo de 0,5. Moçada, que ângulo que tem seno valendo 0,5? Esse daí mesmo, 30 graus. Tá? Então, observa, né, que para este par de meios, tá, a relação seno I
NI vai ser constante. Se eu mudar este ângulo aqui para 60, vai aparecer aqui um outro ângulo de refração, né? Mas a relação vai continuar sempre sendo a mesma. Tudo bem? Tranquilinho? Então vamos em frente, gente. Olha aqui. Lei de Snell-Descartes. Aqui eu preciso que você tire algumas conclusões importantes, tá? Observa que o índice de refração do ar é 1. O índice de refração do vidro é 1,5. Quando a gente aplica a lei de Snell, nós vamos descobrir que o ângulo de refração ficou menor que o ângulo de incidência. Isso está me garantindo que existe aqui um desvio, que o raio refratado se aproxima da normal. E nós vamos tomar isso, né, como uma observação importante, que é esta daqui. Toda vez que o raio de luz caminha do meio menos refringente é o que tem menor índice de refração, para o meio mais refringente é o que tem maior índice de refração. Toda vez que a luz faz isso, o raio refratado se aproxima da reta normal. Beleza? Vamos mais um pouquinho. Olha lá. Agora eu estou fazendo a luz caminhar de dentro do vidro para dentro do ar. Ela está indo do meio de refração 1,5 para o índice de refração 1. Tá? Então agora a luz está caminhando do meio mais refringente para o meio menos refringente. Quando eu aplicar a lei de Snell, eu vou descobrir que o ângulo de refração ficou maior que o ângulo de incidência. Isto causa um desvio, né, que faz com que o raio de luz se afaste da normal. Tudo bem? Entenderam a ideia? Essa é uma situaçãozinha que vale a pena guardar na cabeça, vale a pena dar uma decorada nela. Tá? Luz indo do meio menos para o meio mais, aproxima da normal. Indo do mais para o menos, afasta da normal. Esta brincadeira tem uma consequência bem legal. É uma tecnologia que muitos devem estar usando agora, nesse momento, para conversar através da internet, por exemplo. Tá? Do que eu estou falando? Eu estou falando de fibras óticas. Beleza? O funcionamento da fibra ótica depende desse fenômeno que nós chamamos de reflexão total. Então, toda vez que a luz caminha do meio mais refringente para o meio menos refringente, pode ocorrer. A gente já viu que o raio de luz vai se afastar da reta normal. Tá? Ele vai se afastar da reta normal. Então, olha lá. Vai acontecer uma coisa que é o seguinte: se eu cair numa situação em que o ângulo de incidência for menor que o ângulo limite, que raio de ângulo limite é esse, professor? Segura a ansiedade que eu já vou falar para você. Tá? Eu vou ter as duas coisas acontecendo, reflexão e refração. Se o ângulo de incidência for igual ao limite, eu continuo tendo as duas coisas, reflexão, mas a refração passou a ter um nome diferente, refração rasante. Calma que eu já vou mostrar, segura a ansiedade. Agora, se o ângulo de incidência for maior que o limite, eu tenho o fenômeno da reflexão total, ou seja, a luz fica presa dentro do meio, que é o que eu mostrei para vocês, né, um pouquinho antes da gente abrir os slides ali no copo d'água. Tá? A reflexão total. Beleza? A luz fica presa dentro de um determinado meio, ela não consegue sair. E aí ela vai acompanhando a fibra ótica. Tá? Mais um pouquinho. Vamos entender como é que funciona a reflexão total. Uma lanterninha, saiu o leizinho, bateu na superfície de separação da água com o ar. Ao invés de seguir em linha reta, ele vai sofrer um desvio. Como está indo do meio mais refringente para o meio menos refringente, o raio de luz sofre um desvio, afastando da reta normal.
beleza? Se eu aumentar o ângulo de incidência, tá? Sempre lembrando, olha, que aqui, a partir da normal, a gente mede o ângulo de incidência. Se eu aumentar o ângulo de incidência, né, vai aumentar o desvio. Mas vai existir um certo ângulo de incidência que a refração acontece e o raio sai paralelo praticamente à superfície. Aí a gente diz que o ângulo de incidência é igual ao nosso ângulo limite de refração. Tá? Não tem como ter uma refração com um ângulo maior do que 90 graus. Tá? Aí qualquer outra incidência com um ângulo superior ao ângulo limite, eu tenho o fenômeno conhecido como reflexão total. A luz fica inteiramente presa dentro do meio, 100%. Não escapa nada para o outro meio. Tá? Daí o nome reflexão total. Entenderam a ideia? Muito bem. E como é que eu acho esse ângulo limite? A gente acha esse ângulo limite assim. Vamos lá? Como que a gente calcula aquele ângulo limite? A gente calcula usando a lei de Snell. Tá? Seno de incidência, n da água, porque a luz está indo da água para o ar, então ela está incidindo ainda dentro da água e refratando para o ar. Seno r, n ar. Tudo bem? Quando o nosso ângulo de incidência for igual ao ângulo limite, e aqui eu vou generalizar, o índice de refração da água é maior, o índice de refração do ar é menor. Então, eu tenho n maior, seno de 90 graus, lembra? Refração rasante, índice de refração menor. Quanto que é seno de 90 graus? Quem lembra? Seno de 90 graus, cri, 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 cri. Seno de 90 graus é 1, tudo bem? Então, eu vou ter esta relação. Seno de L, ângulo limite, é n menor sobre n maior. Lembra que o seno, né, ele é sempre um valor entre 0 e 1. Tá? Ele não pode ser maior do que 1. Então, n menor pelo n maior. Então, esta conta vai dar um número entre 0 e 1. E o nosso seno, perdão, e o nosso ângulo de refração, tá, também vai variar entre 0 a, no máximo, 90. Tá? É 90, professor? Não, né, filho? 89,99999999999, tá? Lógico. Tudo bem? Beleza? Então, olha aí. Isto é o fenômeno da reflexão total. Tá? Ele é o que vai explicar, por exemplo, o funcionamento da fibra óptica, tá? Que tem aí uma quantidade grande de aplicações, né? Na medicina, na transmissão de informações através dos cabos de fibra óptica. Tá? Beleza? Então vamos lá, mais um pouquinho. Um outro fenômeno bastante curioso é este daqui, dióptro plano. Tá? Esta imagem aqui você já tinha visto lá no começo, tá? Que é a lâmina de vidro, que você tem a sensação, né, de que a pontinha aqui do pezinho está mais próxima do que deveria estar. Né? E o gatinho todo interessado no peixinho, porque ele também está vendo o peixinho mais próximo do que efetivamente o peixinho está. Beleza? Muito bem. Como é que funciona essa história do dióptro plano? Ele funciona assim. Olha lá. Vamos considerar que eu tenho aqui ar e água. Beleza? Lá no fundo da minha caneca de água eu tenho uma moedinha vermelha. A luz está saindo dela e transferindo-se da água para o ar. O raio de luz que vier em linha reta, ele atravessa sem sofrer desvio. Falei besteira, né? O raio de luz vai andar em linha reta. Cri, cri, essa eu dei bobagem. Então vamos mudar. O raio de luz que bater na superfície perpendicularmente tem ângulo de incidência zero. Ele passa de um meio para o outro sem sofrer desvio. Agora, o que tiver um ângulo de incidência diferente de zero, este vai mostrar o desvio. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos continuar a nossa brincadeira. Eu tenho aqui, então,
uma reta normal, eu tenho aqui o prolongamento deste raio de luz. Tá, ok? Se você tiver com os teus olhinhos aqui, você não enxerga em curva, você só enxerga em linha reta. Então, você não vai ver a moedinha, aqui embaixo. Você não vai ver a moedinha aqui embaixo. Você vai ver a moedinha ali em cima. Então, ela é embaixo, é um objeto real. O que você vai ver é uma imagem virtual. Beleza? Vamos lá. Profundidade da imagem, profundidade do objeto. Ângulo de incidência é igual a este ângulo aqui. Por que esses ângulos que estão piscando são iguais? Por que esses ângulos que estão piscando são iguais? Porque eles são alternos internos. Essas duas linhas, né? Este raio que saiu em linha reta e esta reta normal são paralelos. Então, eu tenho aí os alternos internos. Esse daqui é o ângulo de refração, que é igual a este daqui. E por que esses dois ângulozinhos são iguais? Duas paralelas cortadas por uma transversal. Beleza? Muito bem. Vamos considerar que a distância entre esses dois pontos de incidência seja x. Legal? Então, preste atenção. Tangente de um ângulo é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, a tangente do ângulo de incidência, o ângulo de incidência aqui embaixo, deixa eu pegar uma outra canetinha, tá? Esse ângulo de incidência aqui embaixo, tangente, cateto oposto, cateto adjacente, profundidade do objeto. Legal? Tangente de R, cateto oposto, cateto adjacente, profundidade da imagem. Legal? Bacana. Por Snell, a gente tem ângulo de incidência, n da água, seno de refração, n do ar. Para ângulos menores que 10 graus, a tangente e o seno têm praticamente o mesmo valor. Para ângulos menores que 10 graus, a tangente e o seno têm praticamente o mesmo valor. Você pode pegar a tua calculadora científica que você tem no teu celular, né, e calcular no teu celular. Seno de 10 graus, tangente de 10 graus. Você vai perceber que os valores serão iguais até a segunda casa depois da vírgula. Seno de 5 graus, tangente de 5 graus. Você vai perceber que os valores são iguais, se eu não estou errado, até a terceira casa depois da vírgula. Tudo bem? Então, para pequenos ângulos de observação, para ângulos menores que 10 graus, ou seja, você está ali na beiradinha da piscina, né? Olhando bem de cima, assim, ó, de cima para baixo, né? Ou então você está dentro da água da piscina olhando os teus pés, tá? Você vai ver os teus pés mais para cima, tá? Mais para cima. E dá até para calcular qual é a profundidade que você está vendo os seus pés. Tudo bem? Este x de cá eu vou simplificar com este x de lá. Ao fazer esta simplificação, o que sobrou para a gente? Sobrou n da água, profundidade do objeto, n do ar, profundidade da imagem. Eu vou botar distâncias de um lado, índice de refração do outro. Tá? Então, profundidade da imagem está para a profundidade do objeto, assim como o n do ar está para o n da água. Beleza? Eu gosto de olhar isto assim. O observador, n do observador, vê a imagem, profundidade da imagem. Tá? O observador vê a imagem do objeto que está no n do objeto. Em outras palavras, você está vendo um peixinho dentro da água. Então, obviamente, você está onde? No ar. Então, n do ar, profundidade da imagem do peixinho, que de verdade está no fundo da água. Não sei se eu ajudei a você a enxergar assim. Tá? Então, o observador
tá? Vai observar a imagem. O que que o observador vai ver? O observador vai ver a imagem. De quem? Do objeto, que está onde? Dentro da água. Entenderam a ideia? Tudo bem? E se fosse o peixinho, professor, que está vendo o pescador? Aí é o contrário, né? O observador é o peixinho. Ele vai ver a imagem do pescador, que é o objeto. E o objeto está onde? Dentro do ar. Tá? Sempre assim. Entenderam a ideia? Posso passar? Beleza. Uma observaçãozinha importante. Eu tenho aqui um laguinho, nesse laguinho um peixinho e um cisne que gosta de comer peixinho. Beleza? Então, a luz sai do peixinho, bate na superfície, refrata, desviando, né, se afastando da normal e chegando nos olhos do cisne. O cisne só enxerga em linha reta, então ele vai ver o peixinho mais para cima. Acontece que o peixinho também só enxerga em linha reta, ele também vai ver o cisne mais para cima. Beleza? Então, tanto, né, a imagem de quem está dentro da água, quanto a que está do lado de fora da água, os dois vão ficar mais alto, os dois vão subir, beleza? Tá aí, galera, é o que a gente tinha para falar de refração, beleza? Conforme você vai estudando, você vai descobrindo que tem outros fenômenos da refração muito legais de serem estudados, tá? Para ficar na sua curiosidade, tá? Você já ouviu falar de miragem? Tem tudo a ver com refração. É isso daí. Espero que tenham gostado da aula de refração, né? Fique atento no que eu falei ali da miragem, é muito curioso. E um grande abraço, até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Beijão no coração, se cuidem. Tchau, tchau.